Olá, eu sou a Alexandra Camargo, estamos começando mais um programa Despertar da Consciência. Seja muito bem-vindo. E se você ainda não nos segue, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais e se você tem interesse de participar do programa, mande um e-mail aqui para esse e-mail que está aparecendo na tela. Hoje nós vamos falar aí sobre as várias fases do abuso e sobre relacionamento. Hoje eu tô aqui com a Bia Antônio, que é terapeuta, né, Bia? Eu vou pedir que ela se apresente. Eu sou Bia Antônio, sou terapeuta holística. A minha especialização é em autoconhecimento, é em autoestima e relações saudáveis, né? Então todo o meu conteúdo, todo o meu trabalho é voltado para trazer esse esclarecimento. Gratidão por você estar aqui. Conta pra mim, você trabalha somente com mulheres ou com todo tipo de público? Não, é todo tipo de público, mas eu vou falar que eu falo majoritariamente com as mulheres e faço atendimento em casal. Certo. Terapia de casal. De casal, isso. Como que a gente consegue perceber um relacionamento abusivo? Então, olha, o que acontece? Tudo começa, na verdade, quando você está ali, né, conhecendo a pessoa, começando a se relacionar com ela, e você começa a observar aquelas pequenas atitudes que ela tem, né? Então, tipo, de repente ela é muito carinhosa, atenciosa com você, mas trata mal, trata de uma forma grosseira as pessoas que estão ali rodeando ela, trata mal parentes e tal. E geralmente, quando a gente está apaixonado, a gente faz o quê? A gente dá uma passada de pano ali, né? Fala, não, mas foi por uma circunstância. Ou justifica, né? Foi o outro que fez, o outro que provocou e tal. E aí a gente acaba deixando esses pequenos detalhes irem passando desapercebido, né? E vai permanecendo dentro da relação. E aquilo que naquele momento é com as outras pessoas, em algum momento vai se tornar com você, né? Você vai ser o alvo. A gente faz vista grossa e acaba deixando rolar. Por carência, por intensidade, por querer viver, por querer suprir, de repente, uma estrutura social que a gente é colocado, né? Porque se você não tá namorando, né? Aquela coisa que geralmente tem no Natal, né? Você vai lá, aí as tias perguntam, mas você não tá namorando? Quando você vai começar a namorar? Não sei o quê. Então, essas cobranças sociais também que a gente tem, que acabam se tornando cobranças internas, faz com que a gente tenha pressa de mostrar esses resultados, pressa de mostrar que a gente pode ter aquilo, né? Tipo, que aquilo seria o que te faria feliz, aquilo que te preencheria. Então, você acaba se colocando, de repente, numa situação em que essa carência, essa pressa, essa autocobrança te coloque numa relação abusiva, numa relação tóxica, sem que naquele primeiro momento você perceba. Aí você vê esses pequenos detalhes, mas você vai justificando, você vai passando um pano. E é que nem eu falei, uma hora isso acaba virando contra você, né? Sim, e por isso a importância do seu trabalho de falar sobre autoestima, né? O autoconhecimento, porque muitas vezes isso ocorre porque a pessoa não tem clareza de quem ela é, de quais são os seus princípios, seus valores, né? E você trouxe aí a questão da sociedade, da cobrança da sociedade e essa preocupação com a imagem que eu vou passar para o outro, né? E muitas vezes eu acabo agindo de acordo com o que a sociedade deseja e não de acordo com os meus princípios. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala sobre autoestima é que, assim, existe toda uma indústria, certo? Que se alimenta da sua infelicidade, com quem você é e de como você está, principalmente de como você está. Então, você tem uma indústria que vai te oferecer os problemas e ali já a solução, certo? É aquele dilema do ser e do ter. Exatamente. Aí você vai, de repente, seguir conteúdos nas redes sociais que vão alimentar aquilo do tipo assim, eu sou infeliz porque eu não tenho isso ou porque eu não sou assim. Um exemplo, ontem eu estava assistindo uma propaganda, né, de uma marca de desodorante que estava falando ali sobre as axilas, né? E aí falava assim, existem vários tipos de axila, aí tem a axila gordinha. Aí eu falei assim, pera, mas em que momento que começou essa problematização com a axila? Né? Tipo, axila
gordinha, axila magra, daqui a pouco Eu vai nem ter sabia que axila existia vários tipos de bombada. axilas. Entendeu? Então, tipo assim, mas aí nós temos a solução, porque o meu produto vai agir assim, assim, assado. E você não viu um problema naquilo, mas aí você vai lá na frente do espelho e você levanta seu braço e você olha e você começa a questionar. E aí você Nossa, cria o problema. Exatamente. Então, assim, a gente já tem uma indústria que lucra muito, certo? Com toda essa problematização. Então, a gente começa a acreditar que a autoestima é só o meu corpo, certo? Tipo, então, não, se eu tiver sarada, se eu tiver bombada, se eu tiver assim, assim, assado, tal, então o problema está resolvido. E existe uma parcela, assim, de você olhar no espelho e estar feliz com o seu reflexo, aceitar, de repente, o corpo que você tem e ser feliz com aquele corpo, mas a autoestima, ela não se resume só a isso. Ela se resume, por exemplo, a você estar confiante com as suas atitudes, com as suas decisões, de você não se sentir tão influenciada pelas pessoas ou pela opinião das pessoas. Então, a autoestima, ela é uma construção que ela vem desde o seu momento de inspiração, de criatividade, de liberdade, até você chegar nesse ponto de você olhar e falar, olha, tudo bem, vamos supor, tudo bem, eu não gostar de ter um peito pequeno, eu quero colocar um silicone, sem problemas. Você vai ficar feliz com isso? É o que você quer, tal. Você não está fazendo isso pelos outros, você não está fazendo isso porque a sociedade está te dizendo que é? Sem problemas. Agora, quando você para avaliar, você fala, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto das minhas atitudes, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu estou vivendo, aí você vai olhar e vai falar, eu tenho um problema com a autoestima, porque eu não sinto confiança nas tomadas de decisão. Incrível, Bia, incrível. E agora nós vamos apresentar o quadro da Márcia Muniz em Portugal. Fala galera, Márcia Muniz na área, aqui no quadro Abrate em Portugal. E eu vim aqui fazer algumas atualizações, porque tem um monte de gente me perguntando. Todo dia eu tô recebendo direct, e-mail, WhatsApp, perguntando, Márcia, como é que tá aí? Quando que vai começar? Que serviços vão ter? Eu quero saber. Enfim, então vamos lá. Eu vou atualizar a que pé nós estamos aqui em Portugal. Eu cheguei faz pouco tempo, né, gente? Mas vamos lá. Eu já fiz reunião com a professora Lucila Turim, já fiz reunião com a Régia Prado. Então, nós estamos escrevendo agora, né, fazendo o planejamento estratégico de quais são os serviços. Gente, tá ficando incrível. Mas hoje eu passei realmente aqui só para dar uma atualizada e dar um pequeno spoiler para você que tá aí do outro lado. Olha, se você é filiado da Abrate, ou mesmo se você ainda não se filiou à Abrate, né, eu quero deixar aqui um spoiler. Se você tem vontade de fazer um intercâmbio, de repente vir fazer um curso aqui de terapia holística, né, vir para Portugal para inclusive fazer um intercâmbio, ter um selo europeu, a gente está trabalhando nisso para que a gente possa oportunizar isso para você que é filiado, né, para facilitar toda a sua entrada aqui, e para você também que de repente tenha vontade de migrar para cá. Então eu estou preparando uma coisa incrível para você que tem essa vontade, e se você de alguma forma tem esse desejo, eu vou deixar aqui um e-mail para você entrar em contato comigo, para a gente já ir batendo um papo, para eu te explicar tudo como vai acontecer. Isso é só uma coisinha, é só um pequeno spoiler. Nos bastidores, tudo já está acontecendo, mas aberto ao público, em breve vocês vão ter muitas novidades. Então, gente, um beijo no coração, um beijo, Alexandra. Tô com saudade de todo mundo aí. Beijos, fui! Obrigada, Marcinha. Em relação aos abusos, né? Vamos falar primeiro sobre o abuso em relacionamento homem-mulher? Que pode ser em homem e mulher, mas também acontece dentro dos relacionamentos homoafetivos também, né? Beleza, então no relacionamento de casal. Isso, porque a gente às vezes pensa que isso acontece só ali no heterossexual, né? No heteronormativo. E não, na verdade, isso pode acontecer em qualquer
tipo de relação. Inclusive, a mulher pode ser abusadora às vezes, tá? A questão Não do é ciúme normal. excessivo. Exato, ou de ser stalker ali, de querer invadir celular e tal, que é uma coisa comum, mas isso não é natural, isso não é saudável, né? Sim, e você falou dessa questão da mulher, muitas vezes, poder ser a abusadora, e esses dias eu percebi esse lance mesmo, essa questão do ciúme excessivo, né, de um relacionamento acabou exatamente porque a abusadora era a mulher. Uhum. Tudo começa, na verdade, com uma insegurança, né? Ninguém nasce abusador, né? Você tá ali quanto criança, você tá vivenciando, você tá passando suas experiências, então você não é abusador. O que você vai vivenciando conforme a sua criação, as experiências que você vai aderindo ali durante a sua vida, no decorrer da sua vida, que te causam insegurança e automaticamente te causam alguns traumas, é que vão definir as suas atitudes e as suas posturas ali na frente. É lógico que o parceiro tá ali para somar, o parceiro não tá ali para resolver os seus problemas. Os seus problemas você vai resolver na terapia, certo? Suas inseguranças, aquilo que você não consegue digerir direito, você vai resolver na terapia, né? Mas o que acontece? A pessoa tem sentimentos dos quais ela não consegue lidar, ela tem sensações das quais ela não consegue dominar, ela não tem controle sobre aquilo, e aí vai gerar aquelas atitudes abusivas, vai gerar aquelas atitudes tóxicas, e que sim, em algum momento vai gerar o término da relação ali, né? É mais comum esse abuso vir da parte do homem ou da mulher? Numa maior parte, assim, uma maior porcentagem vem da área masculina mesmo, né? A criação do homem não é uma criação, é lógico que assim, hoje a gente tem que torcer para que isso vá se modificando, tudo, né? Mas ela é uma criação muito rígida, né? Então, tipo, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento. Então, hoje a gente vê os homens com muita dificuldade, às vezes, de expressar o que sente, né? Então, tipo assim, por exemplo, às vezes ele vem até a terapia e ele fala assim, sei lá, eu tô triste ou eu tô ansioso, né? Quando ele consegue expressar isso, quando ele consegue ter uma clareza sobre isso. Então vamos conversar, o que te causou essa sensação? Porque eles têm uma dificuldade em sei. assumir Exato. essa fragilidade, né? Exato. E uma coisa que você falou dessa criação, que eu acho bem bacana, é que eu vejo um pouco que tá mudando. É a questão de homem não chora, homem não pode brincar de boneca, homem não pode vestir rosa. Isso tá mudando um pouco, mas ainda assim tem essa raiz aí de mostrar a virilidade, né? Porque o que a gente precisa entender no primeiro momento é que vai existir uma estrutura social em cima disso, em que os papéis já estão demarcados, né? Então, tipo assim, a mulher tem que se comportar de X maneira, o homem tem que se comportar de X maneira. Tudo que você vai quebrando fora desses papéis, você vai indo para marginalização, certo? Existe até uma confusão, né? Tipo, marginalização não é necessariamente a criminalização. Marginalização é a margem da sociedade, né? É o excluído. Então, tudo que você vai fazendo, que você vai quebrando essas camadas, você vai ficando cada vez mais à margem, né? Então, por exemplo, o homem, ele não se sente confortável, por exemplo, de estar ali numa roda de amigos, num bar ali conversando e falar assim, ai, gente, eu quero desabafar, eu quero falar sobre uma coisa que eu tô sentindo. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando ele fizer isso, todos vão se armar, porque isso não é uma atitude comum, e vai começar aquela tiração de sarro. Sim. Né? E aí ele já não vai mais se sentir confortável de falar. Então, tipo, ele vai pegar tudo aquilo que ele estava disposto a expor, aquela vulnerabilidade já vai guardar, certo? Então, a gente está falando de uma estrutura social que, aos poucos, vem sido quebrada, né? Então, assim, para os homens aí que estão numa geração entre 20, 30, até uns 40 anos, que se dispõem mais, que tem uma mente mais aberta, vai estudar, vai ler sobre o assunto. Já existem grupos de, não sei se especificamente sagrado masculino, se a gente poderia dizer assim, né? Certo. Mas que vai tratar disso, que vai trazer o que são os tabus para o homem, para trabalhar essa questão sentimental e tudo mais, né? Mas ainda é uma coisa assim que
para o homem é mais lento de se desenvolver do que para a mulher, né? A mulher, ela já tem uma mente mais aberta, como a gente já é criada para sentir mesmo, né? A gente trabalha muito a questão da emoção, então a gente tem uma facilidade maior com esse autocuidado, Uma flexibilidade maior, né? Isso, exatamente. Então, para o homem existe essa dificuldade. Então, a gente tem uma estrutura ainda que está se quebrando. É lógico que aí, assim, nós mulheres que queremos ou que decidimos ser mães, que pegando ali as crianças pequenas, os homens, vamos começar a criar diferente para que daqui a 30, 40 anos ele tenha uma postura diferente, né? Somada a essa quebra social que a gente está vivenciando. Mas ainda tem muito que passar, ainda é um processo. E agora nós vamos chamar a Janaína Munhoz com o quadro Consciência e Saúde. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao quadro Consciência e Saúde. Me chamo Janaína Munhoz, sou terapeuta neurolinguística, especialista em PNL Saúde. E aqui no nosso quadro eu vou falar para você sobre as palavras significativas. Significa o quê? Eu quero te ensinar que as nossas palavras, a forma como a gente se comunica, elas estão diretamente relacionadas ao modo que a gente pensa. E isso vai interferir em muito, dependendo do tipo de linguagem que você está usando, com o que você deseja realizar. Ou seja, se você começa a utilizar palavras como, por exemplo, tentar. Tentar, para a sua mente, isso vai te trazer um significado de algo que, se você não conseguir, tá tudo bem. Afinal, você tentou. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, quando você tiver um objetivo e é algo que realmente você queira, busque fazer, determine na sua mente aquilo que você quer. Pare de tentar, certo? E também a dica, evite de ficar falando essa palavra significativa que pode também te gerar uma certa limitação, tá bom? Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Jana. Valeu. Até a próxima semana. Você disse que faz terapia de casal, mas que você atende muitas mulheres. Qual é a maior queixa, tanto dos casais quanto das mulheres? Tá, então assim, dos casais, eu acho que apesar de serem problemáticas diferentes que eles trazem ali, o pano de fundo ali da terapia que tem a maior dificuldade é a comunicação. Por incrível que pareça, a maior dificuldade é a comunicação. E são dois fatores que prejudicam muito os relacionamentos que levam ao divórcio, número 1, comunicação, e 2, financeiro. Cara, Bia, você trouxe assim um insight pra mim agora, porque essa semana eu vi uma imagem, era uma charge, um videozinho, que tinha uma cadeira. E aí os 4 pilares, né, as pernas da cadeira e a comunicação ali era o assento. Então, assim, se tirar o assento... E é incrível, porque assim, pode ser casal novo, assim, casal recente, né, que se formou recentemente. Pode ser casal que tenha 30 anos e que tenha procurado a terapia para fazer um check-up, para, né, de repente, pontuar algumas coisas que estão tendo dificuldade. Pano de fundo, comunicação. Quando eu aplico alguns exercícios ali com aquele casal para que eles exercitem a comunicação, eles entram em choque na hora que eles veem ali, tipo, nossa, mas você pensava assim? Nossa, você estava sentindo isso? Nossa, eu agi assim com você e não percebi? É surpresa. É uma surpresa. Aí eu falo, tá vendo? A comunicação faz diferença. Porque a pessoa não expõe o que ela sente. Exato. Ou às vezes ela não sabe a forma como ela vai expor isso pro parceiro. Exato. E às vezes com coisas muito simples. Por exemplo, eu atendi um casal nessa semana e aí a gente foi fazer esse exercício da comunicação, né? E ela ia viajar para encontrar com os filhos, para fazer uma visita para os filhos. E na hora que ela foi expor isso ali, né, no exercício, ela falou assim, mas eu chamei ele, perguntei para ele se ele queria ir e tal, não sei o quê. E na hora ele assim, com a cabeça, tipo, não, você não falou. Ela, não, eu falei, você não lembra? Eu falei e tal, não sei o quê. E ele assim, ó. Aí eu falei, pode falar, né, e tal. Aí ele falou assim,
ela, né, tipo, passou ali pelo assunto tal, mas ela não falou mais nada tal. Mas você quer ir? Ah, eu quero ir. Aí ela falou assim, nossa, eu não tinha percebido Nem isso. imaginava. Aí eu falei, ó, ótimo, parabéns. Então vai lá, compra, tem a possibilidade de comprar passagem ainda? Tem. Vai lá, compra passagem e vai, entendeu? Eu falei, tá vendo? É comunicação do dia a dia. Às vezes a rotina coloca ideias pré-moldadas na nossa cabeça. Ah, eu vou chutar que ele tá pensando isso. Falando em ideias pré-moldadas, eu não sei se essa é uma percepção minha, né? Ou se é fato. Você pode me responder. Homem não gosta de DR. Na maioria dos casos, a mulher gosta mais de ter essa comunicação, esse diálogo em relação a vários assuntos, e o homem já não gosta da famosa DR, de discutir relacionamento. Isso é fato mesmo? Porque o que acontece? A mulher é detalhista, certo? Então, por exemplo, se eu tô ali chegando com o meu parceiro, com a minha parceira, eu vou detalhar o que tá acontecendo, certo? Eu não vou falar só o que eu tô sentindo e o resultado. E homem gosta de objetividade. É mais prático. Entendeu? Então, tipo assim, tá, você tá sentindo isso, beleza, entendi. Não, beleza, tal. Aí você fala assim, não, mas peraí, deixa eu te explicar como foi que você chegou assim. Ai, meu Deus, como foi que eu cheguei? Ai, meu Deus do céu, agora vai ser 3 horas ali de história, explicando por que eu fiz, tal, não sei o quê. Então rola realmente essa dificuldade de se ter DR, né? E existe um mito de que a DR é muito ruim, né? Então, tipo assim, nós vamos discutir a relação. Aí a palavra discutir já traz um peso. Sim. Né? Então, tipo, discutir é brigar, discutir. Não quero ter uma DR. Então, traz realmente essa dificuldade de conversa, né? Traz. Mas a própria rotina também traz, até para a mulher, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, se você trabalha fora, você passou o dia todo fora, se você é mãe, você ainda vai chegar, você vai dar atenção para filho, tal, não sei o quê. Se você chegar no final da noite, amor, você tá pregada, entendeu? Você quer só tomar seu banho, virar e dormir. Então tem coisa que você vai falar, você vai pensar, você vai falar, poxa, eu preciso conversar isso aqui. Deixa, eu converso outra hora. Tipo, agora eu também não tô afim de explanar, então eu também tô cansada, eu vou só tomar meu banho e vou dormir. Então, a falta de comunicação, às vezes, vem da própria rotina mesmo, né? E aí que mora o perigo, porque às vezes vai deixando essa conversa para depois. Com certeza. E muitas vezes é onde não tem mais recuperação. Aí vem uma crise, certo? Só que o que geralmente acontece? Que as pessoas agora estão começando a quebrar isso. Então, tipo assim, eu tenho uma crise, nós não estamos conseguindo resolver. O que eu preciso fazer? Terapia, certo? Vou buscar terapia, vamos levar lá, porque vai ter uma terceira pessoa que estudou, né? Que tem o conhecimento, vai ajudar a gente a clarear ali o caminho, certo? O que geralmente as pessoas fazem? Isso é bobagem. Eu vou gastar dinheiro com isso. Pra quê? Não sei o quê. Termina uma relação que às vezes tinha chance de recuperação, tinha chance de revisão, tinha chance de modificar, termina, um infeliz pra cá, outro infeliz pra lá. Aí termina, aí volta, aí vem infelicidade de novo, e termina, e volta, e vive aquilo até realmente desapegar, né? Então, por isso que eu falo, terapia é essencial, essencial. Ô Bia, você falando agora de terapia, né, da importância da terapia, me veio a questão da priorização. R$100 para academia é caro, R$100 para uma pizza é barato, R$100 para um show é barato, R$100 para terapia é caro. Então, o que você está priorizando, né? É tão importante a gente priorizar a saúde mental, saúde física, espiritual, né, Bia? E em relação a essa saúde, essa questão do relacionamento saudável, vamos voltar e falar mais um pouquinho sobre o abuso? Então, aí você tem dentro do relacionamento, mas você pode sofrer isso, por exemplo, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, eu sei que às vezes, eu sei não, é aquela coisa assim, você vai vivenciar ali a maior parte do seu dia, geralmente, no seu ambiente de trabalho. Você tem 24 horas, 8 horas, seria mais ou menos um terço ali, você está vivenciando dentro do seu ambiente. Então, às vezes você passa muito mais tempo com o pessoal do trabalho do que dentro de casa, com amigos, com família, né? Vivenciando ali o seu lado pessoal.
esse convívio gera um pouco de intimidade entre as pessoas, mas a gente precisa entender, tipo assim, as nossas limitações. Então, o que que é intimidade para mim, o que que eu permito e o que me incomoda e o que eu não permito, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está ali no ambiente de trabalho e aí tem um cara que se acha ali na liberdade de vir, de abraçar e tal. Tem mulher que não vai ligar, vai entender aquilo na amizade, beleza, de repente nem rola falta de respeito e tal. Mas ela não liga e ok. Mas tem mulher que vai se sentir incomodada, tem mulher que não gosta. E aí o cara vai estar sendo invasivo. Então não deixa de ser um tipo de abuso, um tipo de assédio ali que a pessoa está vivenciando, né? E às vezes você se sente incomodada de chegar e de falar para a pessoa, você se sente envergonhada de falar, ó, por favor, não vem me abraçar, eu não curto isso, você tá invadindo o meu espaço, tal, não sei o quê, né? E da pessoa responder, nossa, que frescura, mas eu tô vindo te abraçar, eu tô vindo aqui, tô sendo carinhoso, não sei o quê, nananã. Você fica preocupada com o que o outro vai pensar e acaba não Exato. expondo o seu sentimento. Exatamente. Muitas vezes a gente não percebe que tá num relacionamento abusivo. E qual é o gatilho, Bia, que nos faz entender que a gente está passando por isso? Você sabe uma coisa que é comum a todas as pessoas que passam por qualquer tipo de abuso, homens e mulheres? A primeira coisa é a sensação de que tem alguma coisa errada. Mesmo que você não tenha clareza exata sobre o que está acontecendo, o sentimento do tipo, alguma coisa nessa situação não tá legal, alguma coisa não tá certo. Isso, se sentiu um incômodo ali, eu acho que esse tem que ser o primeiro sinal de alerta. Não importa se pro outro, por exemplo, o outro tá vivenciando a mesma situação que você e para ele tá beleza. Não, você tem que olhar você mesmo. Você tá se sentindo bem com essa situação? Você tá legal com isso? A conversa é outra. E Bia, muitas vezes quem passa pelo relacionamento abusivo não tem essa percepção num primeiro momento, mas as pessoas ao redor enxergam isso. Falam para a pessoa e a pessoa nega. Como funciona esse processo de negação? Primeiro, assim, quando as pessoas chegam e trazem no primeiro momento, assim, tipo, olha, você está passando, ou preste atenção porque está acontecendo XYZ, a pessoa primeiro, ela tende a negar ou a justificar aquilo, né? Tipo, não, vocês estão interpretando errado e tudo mais. Num segundo momento, quando ela vai percebendo, vai olhando aquilo com relação a ela também ali, tipo, ela nas situações, o que ela deixa de falar às vezes por vergonha, do tipo assim, se eu falar que ele agiu assim comigo, aí eu já sei que eu vou ouvir que eu tô numa relação abusiva, mas foi só um momento dele, sabe? Ele tava ali nervoso e tal, não sei o que, nananã. Até que ela vai começando a entender que ela tá passando por um processo de dependência emocional. Por isso que ela se anula, né? Porque o processo de dependência emocional, ele traz essa anulação porque você começa a querer viver em prol do outro, do bem-estar do outro, e você começa a ignorar o que está te causando mal, né? Então, é um processo realmente. A pessoa tem se anula. Paciência, assim. E aí, quando você tem essa percepção, o que você faz? Procura terapia. Exatamente. Né, Bia? E para quem está em volta e de repente quer ajudar, é ter muita paciência, acolhimento e amparo, e entender que é um processo da pessoa, é difícil para ela se desvincular, porque aquilo toca em locais muito precioso dela. A gente está falando da autoestima, a gente está falando da segurança, a gente está falando do amor próprio. Então, assim, para quem tá do lado de fora, em vez de perder a paciência, falar, ai, já falei, ai, parece que não quer, que não enxerga, não sei o quê, que gosta. Ninguém gosta de viver sofrendo. Então, uma dica para quem tá de fora é menos julgamento e mais acolhimento. Exatamente. É colocar o ombro amigo e falar menos. Menos conselho e mais ombro amigo. No fundo a pessoa sabe, ela só precisa ir criando a coragem para ir se desvinculando, né? Perfeito, Bia. E agora nós vamos chamar aí a Grace Dorta com o nosso tarô semanal. Hello! Que gostoso estar aqui com você. Eu sou Grace Dorta, terapeuta integrativa, e tenho o prazer de trazer a sua inspiração semanal através do tarô. Tá preparado, preparada? Vem comigo! Vamos embaralhar aqui e ver a sua inspiração da semana. Essa semana que será guiada pelas energias da lua minguante
com a transição para a lua nova. Você que veio aqui semana passada e acompanhou a tirada da semana passada, percebeu que tinha uma lição de casa aí para ser feita com relação a liberar espaços, desapegar de velhos paradigmas, soltar aí os antigos condicionamentos e os aprisionamentos mentais. E aí agora, dentro desse intervalo, né, do momento introspectivo, a lua nova traz pra gente as inspirações de Nós Somos o Mundo. Olha que carta linda. Antes de eu te entregar tudo com relação a essa carta, da mesma forma que nós temos feito, como você sente essa carta ressoar em você? Olha por alguns instantes, perceba a mensagem que ela te traz em contribuição a cada um de vocês aqui dessa egrégora que está acompanhando o programa. Perceba. E aí agora a gente entra diretamente na carta em si, tá? Nós somos o mundo. É uma carta do naipe de arco-íris que está completamente conectada com o elemento terra, tá? Então, ela traz muito pra gente as inspirações da matéria. E aí a gente vê aqui um aspecto de união. Olha só, as pessoas dançando em volta do planeta. É uma carta muito auspiciosa, muito conectada, inclusive, com essas energias da lua nova, em que trazem pra gente essa grande possibilidade de nós darmos o pontapé inicial em novos projetos. Então, já que você liberou aquela bagagem antiga, tá? Esse é o momento agora de colocar suas ideias no papel e começar a se movimentar na direção delas, porque a chance desses novos projetos serem muito vindouros tá aí, hein? Tá aí, eu acho que você sentiu a energia no seu coração expandir, tô certa ou tô errada? Então, se você quiser se aprofundar ainda mais em tiragens particulares nesse mesmo sistema do Carta da Semana, existe um canal para os meus seguidores, que é totalmente personalizado, chamado Carta da Semana no Telegram. Para você saber mais, você vai me seguir nas redes sociais, no Instagram, @GraceDorta, e você também pode me chamar pelo WhatsApp 11 999 140 411. Então, no Instagram, @GraceDorta. O Grace, o C é dobrado, tá, gente? E o WhatsApp é 11 999 140 411. Por que o Grace, o C é dobrado? Ajuste numerológico, tá, gente? Qualquer hora dessa eu conto melhor pra vocês por que eu fiz esse ajuste. Mas por hoje eu fico por aqui agradecendo a sua presença e a sua audiência. Te vejo semana que vem. Namastê. Obrigada, Grace. Até a semana que vem. Então, Bia, como que a pessoa consegue identificar que ela está passando por um abuso? Quais são os pequenos ali detalhes que fazem ela ter essa percepção? Vamos dar um exemplo, a roupa, que é o mais famoso e acaba sendo às vezes até o mais comum, né? O abusador ali naquele primeiro momento, ele não vai chegar e já vai expor pra você assim, tipo, essa roupa tá muito curta, isso me causa ciúmes e tal, não. Existe uma construção, existe uma manipulação. Então, no primeiro momento, você vai colocar uma roupa e ele vai dar uma opinião pra falar que, tipo, não combinou, certo? Tipo, você vestiu e falou, isso aí não deu uma ornada, tem alguma coisa que tá estranha, essa roupa não te caiu bem, amor. O que acaba gerando é insegurança na pessoa. Isso, aí você vai olhar ali no espelho e você vai falar, puxa, acho que é verdade, né? Tipo, acho que não ficou bem, então eu vou trocar. Aí você vai lá, você troca de roupa. Aí, beleza, passou. Numa segunda vez, vai falar, tá muito curta. E quando ele falar isso, você não vai associar isso com a questão de ciúmes, de podar, de obsessão. Não, você vai associar com aquele primeiro momento que era só uma opinião. Então você vai falar, puxa, acho que é verdade, ficou curta. Então, deixa eu tirar, deixa eu trocar. E você vai trocar. E aí, aquela roupa você vai descartando, certo? Conforme ele for percebendo que ele vai ganhando terreno ali, é que ele vai começar a expor mais, tipo,
Ah, essa roupa não fica bem em você por causa disso. Ah, essa roupa vai chamar a atenção de outros homens, eu não gosto, eu tenho ciúmes, então isso aqui você não vai usar e tal. Aí o negócio vai tomando já mais um tom de agressividade. Vai intensificando e aí ele vai Isso. mostrando realmente o que ele sente. Exatamente. E aí entra no comprimento das roupas, na questão do decote. Exatamente. Então, num primeiro momento, nunca vai ser escancarado. Então, a gente tem que ficar muito ligada com relação a isso, para saber diferenciar o que realmente é uma opinião ou o que vai ser um início ali para um processo de poda, de obsessão e fazendo com que você vai se afastando da sua própria essência, de quem você é, né? Do que você se sente à vontade de vestir. E Bia, fala pra gente, qual é a diferença do abuso e do assédio? O assédio, ele é a pressão que vem através de um tom autoritário, né? Então, por exemplo, dentro do trabalho, uma chantagem com relação a uma promoção, sabe? Tipo, você tem que se comportar assim, porque aí você vai ser notada, você tem que comportar assado, porque tal. Ou você precisa fazer isso. Isso. Aí, quando já chega para falar, você precisa fazer isso aqui, já é o nível máximo ali, né? Brincadeirinhas e tal, que dão a sensação de desconforto e te colocam numa situação de humilhação ali, de incômodo. Isso é um assédio. O abuso é o ato já executado, né? Então, quando passa a mão, quando vem, quando beija, quando faz qualquer tipo de atitude sem o seu consentimento, isso é um abuso. E quando chega nesse abuso efetivo, né, no propriamente dito ali, como proceder, né? Quando a gente pode denunciar? Uhum. No ambiente de trabalho, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o RH. Certo. Não vou dizer, Ale, que os RHs das empresas estão preparados para lidar com isso. Ainda né? hoje ninguém tá. Não tá. Ainda falta muita estruturação, ainda falta muito conhecimento para saber como lidar com aquilo, né? Então, assim, mas o ideal é que você vá buscar o RH para fazer essa denúncia de falar o que você está passando, tanto de assédio quanto de abuso dentro do seu ambiente de trabalho, para que eles tomem alguma providência com relação a isso, né? Certo. Seja desde uma demissão, que eu acho que ainda seria tipo o mínimo do mínimo, até se de repente a empresa vai apoiar você a prestar algum tipo de queixa, né? Mas aí, é que não falei, ainda falta uma estruturação das empresas, né? Falta, de repente, palestras explicativas ali para trazer realmente esse tipo de informação. Porque às vezes você passa por isso e você nem sabe que você está passando por isso dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a gente começa a partir daí. Quando isso é fora, quando isso parte na vida pessoal, existe uma lei que foi aprovada, salvo engano, em agosto do ano passado, que incluiu a violência psicológica dentro da Maria da Penha. Nossa, perfeito. Então, a gente já consegue trazer a violência psicológica vivenciada ali dentro dos relacionamentos para se fazer um boletim de ocorrência, para prestar uma queixa ali. Certo. Então, quando você percebe que você está sofrendo um abuso psicológico e também na violência quando vai às vias de fato, Exato. né? Quando sofrem uma agressão física. Isso. E aí, nesse caso, orienta-se fazer a denúncia. Isso. O número é 188, né? E você pode fazer a ligação. Não precisa ser necessariamente a vítima, tá? Se você, de repente, está vivenciando, você está presenciando alguma situação, você também pode fazer a denúncia de forma anônima, numa maneira de você também proteger a outra pessoa, né? Cara, Bia, esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Era uma mulher, um casal ali, a mulher estava sofrendo agressão física, um relacionamento extremamente abusivo e ela estava pedindo pizza. Mas na verdade ela estava ligando pro 188 e aí ela fala, olha, o endereço para entrega é esse. E assim, eu achei aquilo fantástico, né? E foi uma sacada do policial de perguntar, é violência, né, e tal, e ela poder responder, tipo... O sabor da pizza. Isso, entendeu? Então, através dos códigos, não deixar claro que ela estava ligando
para fazer uma denúncia, e aí ele foi E eu preso em achei flagrante, assim, né? eu não sei se esse vídeo foi uma propaganda, Não, foi né? um fato mesmo, foi um fato que aconteceu recentemente. E eu achei fantástico, né? Então, assim, fiquem atentas, mulheres. Você precisa denunciar, né, Bia? Deve, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Que antigamente falava que não podia meter a colher, que era problema dos dois. Não, a gente tem que entrar sim, né? Isso aí. Bia, gratidão. Eu que agradeço, Né? Acompanhe a Bia nas redes sociais. Quais são suas redes, Bia? É @Bia com H Antônio, tudo junto, lá no Instagram. Conteúdos esclarecendo outras dúvidas, outras temáticas. E se tiver alguma dúvida ainda, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá na DM, que a gente esclarece, a gente tira e vamos resolver essas questões, né? Aqui tem muito assunto e em breve a Bia vai voltar pra gente falar sobre outros temas, né, Bia? É verdade. Obrigada, gente. Gratidão a vocês que nos acompanharam nesse programa. Até a próxima semana. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se você tem interesse de participar do programa, mande um e-mail aqui para nossa produção.